Boa noite a todos e todas as mulheres e homens que ficaram aqui, heróis da resistência, nessa véspera de feriado prolongado, último do ano, hein? Então, vocês vão ganhar um prêmio no final. O Tony vai dar. O Tony vai dar um prêmio para vocês. Gente, nós... um livro. Bom, nós vamos dar início, então, à nossa mesa de encerramento, Teoria Crítica e Educação. Nós teremos duas conferências. A primeira será Tecnologias da Memória, Desafios para a Educação em Tempos de IA, com a Débora Cristina Antunes e o Ari Fernando Maia. Tá, ela pediu para abreviar, gente, mas é que tem umas 5, 6 páginas aqui. Ela é psicóloga, licenciada também em psicologia pela Unesp de Bauru. Ela possui mestrado na Universidade Federal de São Carlos, é o xodó do Tony, porque ele me falou a hora que eu cheguei. Então, deixar registrado. Ela é doutora em filosofia pelo programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de São Carlos. Você não fez com ele, não? Ó, apesar do abandono, ele fez questão da referência. Ela realizou estágio doutoral na Universidade da Califórnia, foi visitante, estudante, pesquisadora visitante, sob orientação de Martin Jay, com bolsa da CAPES. Bom, o que mais que você quer que eu conte? Pode contar tudo? Vocês não sabem. Ela é professora da Unifesp. Ok? Tem publicações na área, né? Muito dedicada à teoria crítica. Está aqui dando um toque feminino a essa teoria crítica, como a nossa colega disse, não sei se ela está aqui hoje, disse que tem muito homem na teoria crítica, né? Vamos dar um toque mais feminino na teoria crítica. Bom, eu vou pedir para a Débora começar e depois eu passo para o Ari, porque... Ah, não. Não foi o combinado. O Ari Fernando Maia possui graduação em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, graduação de licenciatura também em Psicologia, também pela Unesp, mestrado pela Católica de São Paulo, pela PUC São Paulo, e doutorado em Psicologia Escolar pela Universidade de São Paulo. É professor assistente, doutor do Departamento de Psicologia da Unesp de Bauru também, né? Um dos homens da teoria crítica. Podia deixar, né, gente? Então, o Ari vai começar porque ela deixou ele começar. Tudo bem? Tudo. Eu vou passar a palavra para ele, ele tem 20 minutos para falar, tá? E eu vou ficar aqui, ó, contando. Boa noite a todas, todos. O texto que... Primeiro, vou fazer um aviso, né? O texto que nós vamos falar aqui é uma redução de um texto que passou de 20 e tantas páginas, né? Eu lembrei do Rousseau no segundo discurso, que disse que o texto ficou muito grande porque ele não tinha tempo para ser breve, né? Aconteceu um pouco com a gente isso, então a gente acabou reduzindo para um texto que era possível de ser lido aqui, mas isso talvez, eventualmente, vai deixar algumas lacunas que eu espero que a gente possa completar na medida em que o debate aconteça, né? O texto tem também uma outra coisa, ele foi escrito por nós, assim, e a gente foi alterando a escrita um do outro. Eu tenho um enorme privilégio de ser parceiro da Débora há 20 anos, a gente estava lembrando disso esses dias, né? Nós temos alguns artigos publicados dos quais eu me orgulho bastante. É para mim uma pessoa muito querida, então assim, embora a gente vai fazer um jogralzinho aqui, né, como faz os nossos alunos nos seminários, né, cada um lê metade, mas a verdade é que o texto é nosso, integralmente nosso, né? E ele tem duas epígrafes, uma é um trechinho do 1984 do Orwell, em que o O'Brien, que é o torturador do Winston, diz: existe um slogan do partido que concerne ao controle do passado.
disse: repita, por favor. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o futuro. Repetiu Winston, submisso. Quem controla o presente, controla o passado, disse O'Brien, com um lento aceno de cabeça em aprovação. A outra epígrafe é a conclusão de um dos fragmentos da dialética do esclarecimento chamado O Preço do Progresso, que é a frase assim: toda reificação é um esquecimento. E agora eu começo a leitura, inicio a leitura do texto, né? Nós vamos começar por um paradoxo. Como argumenta Bigelman, por um lado, citação, por um lado, vivemos um estado de overdose documental, registrando compulsivamente nosso cotidiano. Por outro, submergimos na impossibilidade de acessar a memória, atrelados à lógica das timelines. Quer dizer, por um lado, a gente tem dispositivos que criam documentos de memória como nunca antes, nós temos possibilidade de acesso facilitado a uma enorme quantidade de memória, mas, por outro lado, né, atrelados à lógica desses aparatos, a gente tem uma dificuldade muito grande de acessar memórias. É sabido que a crítica marxiana à aparência de naturalização da forma social capitalista identifica esse problema a uma perda do reconhecimento da dimensão histórica dessa ordem social, produzido essencialmente pela generalização da forma mercadoria a todas as mediações sociais. Mas esse véu teria, nas tecnologias, uma dimensão cuja importância seria crescente, uma vez que cada vez mais um grande conjunto de atividades humanas acontecem no âmbito de sistemas técnicos cada vez mais integrados entre si. Nós vivemos, trabalhamos, nos deslocamos, etc., dentro de sistemas técnicos. A técnica não é a origem da alienação, mas também ela tece uma espécie de segundo véu sobre a possibilidade de consciência histórica. A um olhar ligeiro, temos acesso a objetos, documentos e sinais memoráveis como nunca antes na história humana. Mas fixamos cada vez mais nossa memória em aparatos e sistemas técnicos, o que não deveria em si mesmo ser um problema. Esses sistemas sedimentam uma memória inconsciente para a maioria imensa dos seres humanos, que não compreende como operam as inúmeras caixas pretas dos aparatos técnicos inteligentes. Esses aparatos, portanto, não são inteligentes em si mesmos, como se em oposição aos humanos, mas eles guardam uma espécie de memória histórica do desenvolvimento, do trabalho, da criatividade humana, das invenções, das mais diversas formas de ação, de atividade e de pensamento. Quando o senso comum toma a internet como realidade incontornável, esquece, por um lado, a sua origem militar e, por outro, também que a sua aparente democratização está ligada essencialmente a uma reorganização de fluxos de capital, tipicamente neoliberal, com a contrapartida da emergência do indivíduo empreendedor e de profundos impactos nas formas de ação humana no mundo do trabalho e no ambiente natural. Tanto Couldry e Meyers quanto Manovich exploram essa ideia e defendem a tese segundo a qual vivenciamos uma nova era do capital, marcada pelo colonialismo de dados, no qual a vida humana passa a ser capitalizada sem limites, com o uso das ferramentas de análise computacional algorítmica, sinônimo de aprendizado de máquina, mineração de dados e inteligência artificial. Nesse contexto, segundo Jonathan Crary, cito, as funções-chave da internet incluem a desativação da memória e a absorção das temporalidades vividas, não o fim da história, mas sua transformação em algo irreal e incompreensível. A avalanche de imagens numa timeline reflete o caráter efêmero e esquecível de todos os documentos históricos que se transfiguram ao passar pelo filtro da internet, tal como ela mesma se configura como uma caixa preta, cujo conteúdo e modos de operação desconhecemos. Esse desconhecimento não se dá ao acaso.
A discussão sobre a opacidade tecnológica, central para a análise da memória em sistemas de inteligência artificial, beneficia-se de um contraponto crítico à noção de visibilidade total. Sherry Turkle já havia diagnosticado, décadas antes, o caráter ilusório da suposta clareza e do caráter amigável dos aparatos. Turkle compreendeu que a transparência vendida pelas empresas de tecnologia emergiu como um engodo, uma superfície polida, brilhante, que, na verdade, oculta de modo ativo a complexidade subjacente a ela mesma. Para a autora, a relação entre o que é mostrado e o que é ocultado não é neutra, mas diretamente controlada para preservar interesses econômicos. Ela observou esse movimento de opacificação desde o surgimento das interfaces intuitivas, que, ao demandarem cada vez menos conhecimento técnico dos códigos, processos e modos de funcionamento da máquina, simultaneamente afastavam o usuário do entendimento real do sistema. Esse processo, levado ao extremo, resultou na alienação até mesmo dos programadores, que, segmentados em suas funções e fazendo cada vez mais uso das próprias IAs, perdem de vista o todo do processo de criação. Uma dinâmica hoje exacerbada no desenvolvimento de aplicativos e, de forma ainda mais radical, nas caixas pretas dos modelos de IAs baseadas em redes neurais artificiais, que processam memórias digitais em larga escala através de lógicas inacessíveis ao escrutínio do ser humano. Esse processo de opacificação não é visto como uma perda, mas celebrado como um ganho de conveniência, encapsulado na ideologia da interface amigável. Esse amigável, definido pela ausência de atrito e pela resposta imediata, é o principal engodo que mascara a complexidade e a alienação. Como será aprofundado mais adiante, essa busca pela eliminação do atrito representa uma profunda distorção semântica e política, na qual o amigável, a conveniência anestesiante, se opõe diretamente ao amigo, aquele que, no sentido formativo e ético, oferece o confronto e a dúvida, mediados pelo afeto, que são indispensáveis à reflexão. Um elemento dessa supressão progressiva do atrito pode ser exemplificado no fato de que, bem recentemente, a gente ia fazer uma busca no Google, por exemplo, e apareciam inúmeros resultados. E você tinha que abrir cada um deles, ler, escolher qual deles servia para você ou não. Eventualmente, aquele que você escolhia te abria novas possibilidades de busca e assim por diante. Né? Agora, a IA te dá uma resposta satisfatória, né? Sem que isso implique em outras buscas, em um desdobramento temporal, né? Em alguma necessidade de fazer algum juízo, né? Se aquilo que a internet está oferecendo é útil ou não. Isso acontece num contexto em que ter identidades digitais tornou-se obrigatório, assim como engajar-se 24/7, em função principalmente da monetização de todos os aspectos da vida e do trabalho. Por fim, a situação de exploração ubíqua dos usuários e de direcionamento de conteúdo de acordo com perfis faz com que se borrem os limites entre passado, presente e futuro na ação humana, concentrando de forma inusitada a determinação dos fins dessa ação em poucos conglomerados monopolistas globais. Pensar historicamente, articular o passado, presente e futuro de forma crítica, parece um ideal cada vez mais distante. Há um artigo do Hobsbawm, aquele historiador, em que ele diz que todo ser humano tem consciência do passado, senão por outra coisa, pelo fato de conviver com pessoas mais velhas. Estamos num limiar de cancelar isso, né? Os cortes geracionais são cada vez mais rápidos, por um lado, e por outro lado, nós vamos socializar as crianças já diretamente diante das telas. Claro está, mais uma vez, que na contramão do prognóstico segundo o qual
a humanidade seria liberta do trabalho alienado pelo desenvolvimento tecnológico, nos vemos cada vez mais enredados num sistema de desumanização. As relações entre o mundo do trabalho e as IAs não é de mera ferramenta. Tampouco se pode pensar que as transformações que elas vêm produzindo no mundo do trabalho são efeitos colaterais de um desenho técnico desenvolvido para fins de produzir ou disseminar conhecimento. Essa relação é explicitada por Pasquinelli quando afirma que, cito, o código interno da IA não é constituído pela imitação da inteligência biológica, mas pela inteligência do trabalho e das relações sociais. Hoje deveria estar evidente que a IA é um projeto voltado para capturar o conhecimento expresso por meio dos comportamentos individuais e coletivos e codificá-los em modelos algorítmicos para automatizar as mais diversas tarefas, desde o reconhecimento de imagens e a manipulação de objetos, até a tradução de línguas e a tomada de decisões. Fim de citação. Os âmbitos concretos do trabalho social e da produção da ciência e da tecnologia coevoluem ao longo da história em uma dialética que, com todas as suas contradições, permite identificar as formas pelas quais a sociedade capitalista captura e aliena nos sistemas técnicos capacidades humanas desenvolvidas na praxis social. Em um primeiro momento histórico, na Revolução Industrial, o desenvolvimento de maquinários cada vez mais abrangentes fez a inteligência algorítmica ocupar o lugar de controle e supervisão dos processos de trabalho. Em um segundo momento, o desenvolvimento de infraestruturas de comunicação de massas ampliou esses elementos de controle até abranger praticamente toda a sociedade, permitindo controle sobre comportamentos, sentimentos, percepções e reconfigurando as subjetividades para se adaptarem às demandas daquilo que Adorno e Horkheimer chamaram indústria cultural. Finalmente, seguindo ainda Pasquinelli, na era neoliberal, tornou-se imperativo descobrir padrões complexos e modelar sistemas formados por agentes relativamente autônomos, o que levou à necessidade de desenvolver máquinas que emulassem seres e organismos auto-organizados, impulsionando o desenvolvimento do conexionismo e das redes neurais artificiais. O tipo de rede neural artificial que mais atrai atenção é o que produz processamento paralelo distribuído. Nesse modelo, elas têm 4 qualidades importantes: a capacidade de descobrir padrões e associações entre padrões a partir de dados, a tolerância a evidências conflitantes e confusas, isto é, as redes neurais artificiais não exigem instruções rigorosas, a capacidade de lidar com padrões incompletos ou defeituosos, também chamada memória de conteúdo endereçável, que faz com que essas redes neurais possam completar padrões a partir de pistas e sinais incompletos. Finalmente, elas são resistentes a falhas em nós específicos. Essas características, segundo Boden, resultam principalmente do caráter distribuído do sistema. E o interessante nesse caso é que as conexões, variando em força ou peso, fazem com que uma unidade que recebe um sinal aumente a sua probabilidade de ser novamente acionada. Daí que conceitos sejam representados pelo estado da rede como um todo. É essa característica que permite que essas redes neurais artificiais aprendam. E a aprendizagem corresponde a uma modificação dos pesos específicos, que acrescenta novas conexões ou suprime conexões já existentes. Mas, e aí está o essencial, essas aprendizagens são supervisionadas. Nesse caso, a máquina opera a partir de vários exemplos e algumas de suas unidades de entrada reagem às características do objeto e as ativações e inibições se espalham até que a rede se estabilize. Então, o resultado é comparado por um usuário humano, em geral um funcionário, que ganha bem pouco, com instruções bastante precisas, né? Ele compara o resultado desejado com a saída desejada.
Esse usuário pode estimular outras mudanças de peso por retropropagação, até que sejam eliminadas progressivamente as inconsistências, isto é, até que se alcance a máxima coerência probabilística entre o conceito e o resultado oferecido pela máquina. O que se quer destacar aqui é que, no fim das contas, a maior parte das IAs, e mesmo essas que usam redes neurais artificiais, operam a partir de supervisão humana na determinação do arcabouço conceitual com o qual irão operar, direcionando sua ação aparentemente dócil e aparentemente milagrosa para capturar o usuário e suprimir a necessidade de que ele mobilize seus próprios conhecimentos, sua memória e elabore seus próprios juízos. O reconhecimento de padrões está no cerne, portanto, da redução dos usuários das máquinas, operadas a partir de IAs generativas, a alvos, a serem caçados a partir dos interesses dos operadores e proprietários dessas máquinas digitais, pois o elemento central da caça, nesse caso, é a determinação de padrões comportamentais que permite que os usuários sejam seguidos, identificados e alvejados. Eu estou pensando aqui no Grégoire Chamayou e num artigo dele muito interessante, cujo nome eu esqueci agora, mas já lembro. A mesma lógica é aplicada à propaganda dirigida, que acaba por resultar na formação de bolhas informacionais, restringindo brutalmente o contato das pessoas com todo tipo de forma cultural dissonante em relação àquelas com as quais elas se identificam, né, enquanto sujeito-alvos. Emerge uma física social. Tem um professor do MIT que elaborou uma proposta de física social, né, que é com a intenção de controlar os comportamentos das massas usando grandes quantidades de dados e a capacidade de identificar padrões de conduta e alterando as condições em que essas condutas ocorrem. Aquele sonho do Watson, né, a psicologia como behaviorista vê, de prever e controlar comportamentos, foi reelaborado, revisado, né, recentemente nessa proposta. A chamada inteligência geral, buscada a partir de combinações entre modelos de redes neurais artificiais e padrões algorítmicos, se confunde com o aglomerado de grandes dados comportamentais auferidos, em boa medida, a partir de modelos psicométricos aplicados em larga escala. Isso, segundo Pasquinelli, faz com que os modelos de IAs atuais possam ser compreendidos como uma espécie de automação dos modelos psicométricos, capturando e reconfigurando a inteligência humana para fins de controle social. A captura do trabalho social e a reconfiguração da subjetividade, de um lado, estão inscritas no design dos aparelhos técnicos, a partir de uma mímese da tecnificação da subjetividade alienada pela psicometria. Como nos lembra Adorno, cito, a psicotécnica não é meramente uma forma degenerada da psicologia, mas é imanente ao seu princípio. Fim da citação. De outro lado, a subjetivação é um processo em larga medida cada vez mais orientado a partir da própria tecnificação da sociedade, configurando nas subjetividades tanto a ilusão de autonomia, sem a qual a esfera da circulação não se sustentaria, como um esquecimento fundamental das mediações que a constituem. Mas a subjetividade configurada a partir da razão esclarecida pode ter sua política revelada a partir daquilo que foi justamente olvidado ou recalcado. Deu uma corridinha no final, vocês viram, né? Mas não acabou. Vou continuar aqui, né? Em 2018, nós realizamos uma análise sobre as novas facetas da indústria cultural, que foi publicada na revista de psicologia da USP, né? Que o Ari acabou citando ali, né? A gente se refere de novo a essas ideias no nosso texto, né? Segundo a qual a emergência da chamada cultura digital não representou uma superação da indústria cultural, mas sim sua radicalização por novos meios, revelando-se ainda mais totalitária. Nós aprendemos que a indústria cultural descrita por Adorno e Horkheimer na dialética do esclarecimento já operava para manter os sujeitos em estado de falsa consciência e que sua nova faceta, agora turbinada pelos algoritmos e pelas IAs, intensifica a dominação ao se basear na coleta massiva de dados, o Big Data, voltada para o controle de comportamento das massas. Essa dinâmica permite que toda atividade humana mediada por aparatos digitais, desde as nossas interações sociais, entretenimento, trabalho,
seja convertida em fonte de extração de valor, a partir da identificação de perfis e da mobilização de condutas afeitas às configurações dos aparatos. A isso que nós chamamos de exploração ubíqua. No momento em que a vida se torna conectada 24/7, a extração de valor torna-se ininterrupta, acelerando uma forma de exploração que opera intensificando o controle social. Extração ininterrupta também significa que se reconfigura constantemente a subjetividade, para que ela se ajuste às demandas dos aparatos que foram construídos segundo os modelos da psicotécnica, ou seja, de uma versão coisificada, já coisificada da própria subjetividade. Essa exploração se materializa através da propaganda dirigida, que alcança uma eficácia política e econômica bastante superior à da era anterior. Os dados extraídos de forma ubíqua são usados para traçar perfis detalhados, permitindo que a manipulação seja direcionada não a uma massa indistinta, mas a um alvo específico com uma visada precisa. O sujeito deixa de ser meramente um consumidor ou um cidadão para se tornar um alvo, né, nos termos descrito por Chamaillou. Essa lógica espelha a mesma simetria que ocorre na guerra de drones. Estabelece-se uma assimetria da transparência digital, na qual uma vigilância ubíqua e remota é usada para escolher os alvos. O indivíduo monitorado e perfilado sem saber é bombardeado não apenas com anúncios, mas com ideologias transformadas em matemática que moldam suas percepções e reforçam o ajustamento ao sistema. Nós podemos, com isso, compreender que a indústria cultural turbinada pelos algoritmos opera, portanto, como motor central da problemática da memória que a gente está delineando aqui na nossa apresentação. A exploração ubíqua é a própria operacionalização do colonialismo de dados, que transforma a vida humana, na sua totalidade, em capital. Esse sistema depende da overdose documental que nós produzimos compulsivamente, fornecendo a matéria-prima para que nossos perfis sejam traçados. Em troca, a propaganda dirigida não nos devolve apenas um produto, mas uma realidade filtrada que ativamente promove a desativação da memória e a absorção das temporalidades vividas. O passado histórico é substituído por um fluxo de timeline otimizado, onde o acesso à memória é intencionalmente dificultado. É aqui que o alvo se torna a própria subjetividade. A assimetria da transparência inerente a esse sistema é o que permite a IA funcionar como uma máquina de recalque extremamente eficiente. Ao transformar ideologias e preconceitos em matemática, e, ao apresentar uma interface falsamente amigável, ou a partir de uma distorção da ideia de amigo, que evita todo tipo de aresta e confronto, a indústria cultural algorítmica elimina o atrito necessário para a reflexão. Ela nos leva ao declínio das atividades de pensamento relacionadas à rememoração. Isso porque, né, o microtargeting ou microtarget, né, da propaganda dirigida já faz a escolha pelo sujeito. Ou talvez ele, né, o sujeito hoje, só se constitui a partir da sua versão digital reificada. O resultado é o sequestro da memória para fins de controle, alimentando o alvo com documentos extremamente convincentes de um passado que nunca existiu, suprimindo a necessidade de elaborar o passado para realizar juízos, desacostumando-o de ser uma subjetividade que se pensa a si mesma, enfim, adaptando-o às necessidades do trabalho de plataforma neoliberal por meio de programas perfeitamente desenhados para garantir a continuidade da exploração. Vale aqui algumas palavras ainda sobre a terminologia falsamente amigável. Essa falsidade reside numa profunda distorção semântica e política. O amigável, né, o friendly da interface tecnológica é definido pela ausência de atrito, pela conveniência, pela resposta imediata e satisfatória. É um amigável que visa a docilidade, a adaptação e a eliminação do estranhamento, diferente do amigo
que, pelo contrário, no sentido formativo, crítico e ético, é precisamente aquele que cria o atrito, sem perder o afeto acolhedor e sem negar o cuidado. Um amigo ou um educador é quem se dispõe a apresentar ideias e conteúdos sem negar a aresta, o confronto e a dúvida, que são indispensáveis à ponderação e à reflexão. A interface, portanto, não é amiga, ela é anestesiante. Ao sequestrar a palavra amigável, o design tecnológico realiza uma manobra ideológica capciosa. Ele faz com que o usuário deseje ativamente a eliminação do pensamento divergente e crítico, vendo-o não como a internalização da dominação, mas como um benefício ou uma conveniência. Dentro dessa toada, no campo da educação, que seria o espaço de humanização por excelência, né, a IA tem sido explorada por estudantes, mas não só por eles, como recurso na busca por otimizar o aprendizado. Está falhando um pouquinho. Oferecendo desde a criação de resumos e planos de estudo até a resolução de atividades avaliativas. Em outro sentido, alguns estados têm plataformizado a educação, suprimindo a entrega de livros aos alunos e estabelecendo um papel subordinado aos professores. Contudo, essa crescente integração entre o campo educativo e as inteligências artificiais suscita debates importantes sobre o futuro do ensino, da educação e da formação de modo mais amplo, incluindo a possibilidade da substituição do estudo formal por sistemas de tutoria supostamente inteligentes e os efeitos deletérios do uso indiscriminado dessas ferramentas, que podem culminar no comprometimento do desenvolvimento do pensamento crítico da memória enquanto categoria e processo psicológico superior. Não sei se existem muitos aqui, mas entusiastas da tecnologia poderão, mais uma vez, nos acusar, como sempre acusaram, né, quem trabalha com teoria crítica, de extremistas, pessimistas, né, luditas. No entanto, nossas suposições partem de uma premissa bastante debatida no âmbito do materialismo histórico e da dialética, qual seja, quem somos e o modo como nos desenvolvemos, as habilidades que desempenhamos estão em conexão com os instrumentos os quais criamos e dos quais lançamos mão para interagir com o mundo. Essa afirmação não é em si mesma pessimista ou otimista, mas destaca especialmente o caráter histórico da natureza humana e o fato de que algumas habilidades ou capacidades humanas podem surgir ou desaparecer no tempo histórico a partir das ferramentas disponíveis para nós. No caso da memória, autores como... Vamos tentar o outro? Tá. Só porque eu ia já falar do Christoph Tuck, que está aqui, né? Autores como Christoph Tuck, a partir da sua filosofia do sonho, e a pesquisadora Indy Han, a partir dos seus estudos sobre a evolução da memória mediada, inclui a memória como conectada evolutivamente ao ambiente e às necessidades, em uma relação intrincada entre mundo exterior e mundo interior. As análises do Tuck postulam que a memória humana não é apenas biológica, mas sim o resultado de um desenvolvimento histórico e social impulsionado pela compulsão à repetição traumática. A memória surge, assim, do desespero e da busca por sobrevivência como uma tentativa de libertação de estímulos aterrorizantes vivenciados pelos nossos ancestrais. A pulsão mais elementar era se livrar do horror, o que também dialoga com Adorno e Horkheimer, né? No primeiro capítulo da Dialética do Esclarecimento. Assim, a memória se desenvolveu por meio da repetição de um trauma em rituais culturais, cujo objetivo era que o evento perdesse seu caráter de surpresa e se tornasse suportável. Nesse processo, a arte atua como uma forma primitiva de memória. A memória representativa, que é um salto qualitativo em relação à memória procedural inconsciente, é a capacidade de buscar de novo, através de representações, aquilo que está ausente, tendo os rituais como sua primeira forma. Essa sedimentação da memória é fundamental para a própria possibilidade da cultura, e sua negação ou curto-circuito
o mais avançado negando o medo arcaico, desconstrói a sedimentação necessária para a formação do indivíduo. Hahn, por sua vez, analisa por meio de um exame bibliográfico que a memória como um construto inerentemente mediado surge da mescla de atributos biológicos individuais e influências socioculturais. Essa visão é sustentada pela evolução da pesquisa sobre o tema, que migrou de um modelo de armazenamento para um modelo construtivista, que entende a memória como um processo reconstrutivo e dinâmico. Ela também traz o conceito de cognição distribuída, segundo o qual as capacidades cognitivas se estendem além do cérebro para as mídias externas e chega à ideia de fusão interdisciplinar, que busca a integração entre as abordagens, afirmando que a memória mediada emerge da interação dinâmica entre o cérebro, memória individual, e a cultura material, memória cultural. Todos esses argumentos apoiam a tese de que, para a memória se formar, é necessário um engajamento ativo e reconstrutivo do sujeito como mediador, e que qualquer declínio da atividade crítico-analítica compromete o próprio ato de pensar. Assim, Hahn argumenta que, para compreender a memória, precisamos de uma abordagem interdisciplinar que reconheça sua natureza complexa e multifacetada, moldada continuamente pela tecnologia, pela cognição individual e pelo contexto cultural. Retomando a problemática educacional, né, a análise desses autores, as análises deles permitem diagnosticar com maior precisão o que, de fato, é comprometido pelo uso otimizador das IAs. O que está em jogo não é apenas a substituição do estudo formal, mas a atrofia dos mecanismos psíquicos e sociais que originam a memória. A análise do Tuck é fundamental aqui, pois se a memória representativa humana, aquela capaz de buscar de novo o ausente, nasce da tentativa de elaborar e dominar um estímulo aterrorizante através da repetição, o trauma, no contexto educacional, é a própria dificuldade e sua necessária elaboração, ou seja, as vias neurais que foram mobilizadas para que o terrível fosse tornado tolerável. É a angústia do não saber, o atrito com o complexo, o esforço da rememoração. A IA, ao ser ideologicamente amigável e fornecer respostas imediatas e satisfatórias, funciona como um curto-circuito desse processo. Ela elimina o que a cultura elaborou para lidar com o traumático da aprendizagem, e com ele a necessidade psíquica de desenvolver a memória representativa. O aluno recebe o conteúdo sem mobilizar a compulsão à repetição que forjaria o pensamento. Nessa mesma linha, a perspectiva de Hahn sobre a memória como um construto inerentemente mediado e apoiado na cognição distribuída revela o perigo da IA como mediador. As ferramentas que costumávamos usar, né, anteriormente, como livro, arquivo, exigiam um processo ativo e reconstrutivo por parte do sujeito para integrar a memória cultural. A IA generativa, no entanto, não é um arquivo. Ela é um processador que entrega o produto final da reconstrução. O aluno, ao invés de participar ativamente da interação dinâmica entre a memória individual e cultural, torna-se um consumidor passivo de uma memória pré-digerida pela caixa preta. Portanto, o que ambas as teorias indicam é que o declínio da memória não se refere ao mero armazenamento de fatos, mas ao comprometimento da atividade crítico-analítica e afetiva que constitui o próprio ato de pensar e de se relacionar historicamente com o mundo. Indo já para as considerações, um elemento pouco destacado do ideal de formação da Bildung, depois de sua defesa crítica por Adorno, é seu caráter de superação da reificação. Na teoria crítica, a formação não se restringe à autonomia no sentido kantiano, mas precisa incorporar também a rememoração do que foi olvidado pelo processo social de reificação, inclusive da animalidade humilhada e sem conceito que se coloca nos parâmetros do esclarecimento triunfante como contraponto à humanidade. Entre as contribuições da psicanálise à teoria crítica, estaria a ideia de que não há identidade entre o sujeito e o eu, porque existe uma sobra, algo recalcado que corresponde à natureza negada, dominada e suprimida pelo processo social esclarecido.
Somente um delicado processo reflexivo poderia desfazer o encanto que urde um véu sobre os objetos e sobre o sujeito, desvelando o que foi neles recalcado. O reconhecimento do sofrimento em nosso passado, do custo do progresso no passado e de sua perpetuação no presente é um dos elementos que poderia dar ensejo a uma reflexão que abrisse outras possibilidades de futuro. Também faz parte desse processo reconhecer o sofrimento impingido ainda hoje aos objetos do mundo, aos animais, às mulheres, às pessoas racializadas, à população LGBTQIAPN+, e a todas e todos, entre aspas, desajustados, do ponto de vista do esclarecimento. Tomar o sujeito e os objetos como processos históricos é o primeiro passo para que algo possa assim ocorrer. Horkheimer e Adorno disseram sobre a ideologia que ela teria se reconfigurado na era monopolista, consistindo em uma mentira manifesta, a mera afirmação de que o que existe não poderia ser diferente. Os sujeitos enredados na ideologia seriam simplesmente pessoas realistas, que se adaptariam da forma mais rápida e próxima dos modelos fornecidos pela indústria cultural, considerando de forma cínica a constante e imediata ameaça de exclusão e violência, que é reconhecível por qualquer um que se atrase nessa adaptação. O novo modelo antropológico emergente na era das plataformas e das IAs generativas precisará abrir mão não só do eu, adaptação tão necessária às exigências do novo modelo do trabalho plataformizado neoliberal, mas daquelas lembranças que fazem com que, mesmo em um eu fragilizado, fragmentário e contraditório, existam atritos, tensões e arestas com relação aos outros seres humanos e também ao mundo plataformizado. Esse novo modelo antropológico é a expressão máxima do paradoxo do progresso, que também Marcuse já havia apontado nas suas teses Filhos de Prometeu, de 1979. O controle sobre a natureza, que deveria ser o aparato da liberdade, converteu-se plenamente em controle sobre os seres humanos, aparato da não-liberdade. A destruição produtiva, antes visível na indústria de guerra ou na desumanização do trabalho, atinge agora seu ápice, como a desativação da memória e o declínio das atividades do pensamento. A satisfação das necessidades que reproduz o sistema é a própria interface falsamente amigável da IA, que torna a internalização da dominação perfeita. Nela, a máxima orwelliana se realiza de forma algorítmica. Ao controlar o presente, a interface, controla-se o passado, a memória. Aquilo que é imposto, a amnésia, torna-se o que é escolhido, a conveniência, eliminando o próprio solo onde a crítica poderia brotar. No entanto, as teses de Marcuse também indicam que a negação desse avanço destrutivo emerge de dentro da sociedade, como, cito Marcuse aqui, uma revolta das pulsões de vida contra as pulsões de morte socialmente organizadas. A memória necessária que defendemos é precisamente esse contramovimento que insiste, cito novamente, na receptividade criativa da sensibilidade contra a produtividade instrumental da razão. Não se trata de destruir a tecnologia, mas de sua reconstrução. A educação, como campo de luta, torna-se o espaço dessa consciência emancipatória, cujo critério de autenticidade, hoje como em 1979, é não se esquivar da lembrança de Auschwitz. Ou seja, não permitir que a tecnologia nos faça esquecer que o mundo que busca incessantemente a eliminação dos atritos é um mundo onde a barbárie ainda é e sempre será possível. Esse moço quase desconhecido aqui, professor Antônio Álvares Soares Zuin, é professor titular do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal, Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de São Carlos, também é formado em Psicologia pela USP, mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, doutorado pela Universidade Estadual de Campinas.
Que bom. Valeu. Então, eu vou passar a palavra ao Tony, né? E Obrigado. você tem 40 minutos. Tá ótimo. Vai Obrigado, ficar com Magali. esse? Obrigado. Boa noite, pessoal. Né? Uma alegria estar aqui nessa mesa com a Magali na mediação, né? E com meus queridos, minha querida e meu querido Ari e Débora, né? Trabalhamos também há muitos anos juntos. Eu fui orientador da Débora de mestrado também, né? Enfim. Fico muito feliz de estar aqui nesse momento, né? Com ela na mesa também, né? Falar da memória. Meu texto também vai falar da memória. Ele se chama Por uma Pedagogia do Arquivo Digital. Eu estou tendo a pretensão de propor uma pedagogia na sociedade atual, né, principalmente na sociedade da inteligência artificial. E aí eu não consigo evitar de falar um pouco da professora Iraí Carone, né, que é uma grande amiga nossa também, que faleceu recentemente. E eu vou contar rapidinho uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava fazendo mestrado, que ela, enfim, foi a professora que me apresentou a teoria crítica, né, então, e virou uma grande amiga também, lá na USP, em Ribeirão Preto. E aí eu apresentei o projeto para ela, que era assim, uma construção de uma teoria crítica da educação. Era esse meu projeto de mestrado em 2 anos. Aí a Iraí leu e falou assim, olha, tá muito gentil, né? Tá bem interessante e tal, né? Articulado, né? Mas acho que você teria que ter um tempinho de contenção filosófica, né? Eu falei, contenção filosófica? Um tempinho de contenção filosófica. Eu falei assim, quanto tempo? Uns 30 anos, mais ou menos. Eu não vou construir uma teoria crítica da educação assim como eu planejei, né, no meu mestrado. Fiz uma coisa muito mais modesta, né, que foi excelente para mim, né, enquanto pessoa e na minha carreira também, enfim, né. Mas agora, depois de 33 anos, eu construo um livro que está sendo avaliado, né, para publicação, tomara que dê certo, que se chama Pedagogia do Arquivo Digital, a inteligência artificial e a relação professor-aluno, né? Tomara que dê certo, vamos ver. Então, assim, rapidamente falando de memória também, me lembrei muito de um conto do Borges, que se chama Funes, o Memorioso, né? Um conto magnífico do Borges, e que eu vou citar aqui no meu texto também, em que ele diz da maldição do Funes, que tinha que lembrar de tudo, né? Ele não conseguia esquecer nada. Lembrava dos detalhes ad eterno, né? Mas era uma lembrança de detalhes absolutamente fragmentada, não relacional. Essa era a maldição. E, portanto, ele não conseguia esquecer e não conseguia perdoar, né? Vou falar um pouco do Funes também no meu texto, mais para o final. E também a memória do dia de amanhã, né? Que é o dia 20 de novembro, né? O dia da consciência negra. E acho que é muito importante, num congresso de teoria crítica, fazer essa menção, né? É essencial, né? Principalmente para a gente se lembrar continuamente da importância da luta contra o racismo, né? Cotidiana. Bom, eu preparei um texto aqui, né, e vou lê-lo, mas antes, vou mostrar uma imagem para vocês, aqui no telão, e vou fazer algumas observações, depois eu começo a leitura, tá? Assim, essa imagem, para mim, ela é uma imagem muito cara, porque ela, entre outras centenas, talvez milhares que a gente pudesse escolher, ela ilustra bem o que significa o desejo de ser máquina. Desejo de ser máquina. E eu vou explicar por quê. Ela é um quadro que se chama The Fighting Temeraire, do John William Turner, pintou em 1838, e ele está no National Gallery, The Fighting of Temeraire. Temeraire, é difícil de falar, dá um travarinho. Temeraire é o nome do navio. É desse navio aqui, ó. Esse navio, né? É um navio a velas, tá? Esse quadro é um dos mais queridos na National Gallery, né, em Londres, que fica na praça Trafalgar Square,
que remete à Batalha de Trafalgar, em que os britânicos do Lord Nelson ganharam dos espanhóis, dos franceses, né? Uma batalha memorável, enfim. Mas esse quadro eu acho assim, muito impressionante, porque tem várias interpretações. Uma delas pode ser exatamente essa vitória, né? Em que o Temeraire está, assim, digamos assim, partindo já para a sua aposentadoria, porque é um barco à vela, é um barco de heróis, né? Para os ingleses, é um barco de guerra, e ele está sendo rebocado por um barquinho, né? Que talvez seja um terço do tamanho do Temeraire, mas ele é a vapor. É um barco a vapor. Ele é mais forte, ele é mais rápido. Ele representa aquilo que o Brecht disse para o seu Galileu, né? Na vida de Galileu, tudo é movimento. Tudo é movimento. Em 1640, mais ou menos, num livro magnífico do Brecht, que chama A Vida de Galileu, que eu li aqui no mestrado da UFSCar, com o Bruno aí e outros professores também recomendando, inesquecível, né? E é uma frase do Brecht, né, posta na boca do Galileu, né, em que tudo se movimentava, né, e as autoridades começavam a esfacelar, principalmente a autoridade da Igreja Católica, né. Então, esse é um destaque que eu queria fazer do Turner, né, e uma das possíveis interpretações é justamente essa, né, é a potência do barco a vapor que está caminhando, né, rebocando o Temeraire para a aurora, né, assim, né, um novo dia aqui, né. Então, é muito mais, na minha interpretação, barco a vapor do que o Temeraire, né. Deveria ser o incrível barco a vapor e não o lutador Temeraire, entenderam? O título, né, talvez. Mas, enfim, queria destacar numa imagem, né, esse desejo de ser máquina que vai se aferrar a um período histórico numa direção cada vez mais potencialmente presente, né, na vida humana, né. E acho que um outro momento fundamental é com a Revolução Técnico-Científica e o desenvolvimento do capitalismo monopolista, claro, né, quando a ciência vai se transformar na principal mercadoria do capital, né, na transição do século XIX para o século XX. Né. Então, e aí, não por acaso, eu vou tentar relacionar três grandes pensadores, cada um com as suas características, mas que, de certa forma, são muito representativos desse tempo, né. Um deles é o Gunther Anders, que escreveu um livro chamado A Antiguidade do Ser Humano. Né? E nesse livro, o Anders menciona a vergonha prometeica. E a vergonha prometeica era justamente o ser humano se avergonhar da sua condição de ser frágil, carnal, diante da potência da técnica do fogo. E, portanto, do artifício, né, que o Prometeu, ao roubar o fogo dos deuses, né, na mitologia, entrega para os seres humanos se deificam, e aí, mas ao mesmo tempo que eles se deificam, eles começam a se comparar com a potência do fogo, e aí vem a sua fragilidade. Só que, ao invés de se avergonharem dessa fraqueza, no sentido de construir uma consciência moral, vamos dizer assim, eles desejam cada vez mais ser a máquina, entenderam? Ser a potência daquilo que eles observam como absolutamente poderoso, né? Um conceito muito, muito, muito forte do Gunther Anders, muito atual também, né? Aí, outro pensador agora, Hannah Arendt, né? Que em 1950 escreveu um livro chamado A Condição Humana, em que ela, vou citar um trecho muito rapidinho aqui, em que ela diz o seguinte: o problema com as modernas teorias do comportamento não é que estejam erradas, mas sim que possam se tornar verdadeiras, que realmente constituam a melhor conceituação possível de certas tendências óbvias da sociedade moderna. Então vejam só, o problema com as modernas teorias do comportamento não é que estejam erradas, mas sim que possam se tornar verdadeiras, que realmente constituam a melhor conceituação possível de certas tendências óbvias da sociedade moderna. Então, quando ela fala das tendências de uma ciência comportamental se universalizar enquanto explicação do mundo,
né, e das relações entre as pessoas, é inevitável a gente lembrar de um outro grande psicólogo, um grande psicólogo que fundou uma teoria chamada behaviorismo, né? Quer dizer, na verdade, assim, o behaviorismo anterior a ele, mas ele foi o grande nome assim associado, né? O Watson, por exemplo, já tinha feito trabalhos impressionantes antes, né? Mas eu estou dizendo do Burroughs Frederick Skinner, né? Que pensou num livro chamado Tecnologia do Ensino sobre as máquinas de ensinar. E as máquinas de ensinar eram um ensino personalizado que cada aluno e aluna teria o seu computador, meu ato falho aqui, ó. Meu ato falho. Já teriam a sua máquina de ensinar, né? De modo que, quando se deparasse com determinada questão, teriam a oportunidade de escolher a resposta por múltipla escolha e passariam para a seguinte, caso acertassem, né? Mas o próprio Skinner pensou que talvez existisse um dia uma máquina que pudesse interpretar as respostas de uma forma muito mais eficaz e presente para que o ensino personalizado cada vez mais progredisse. E o detalhe que eu quero destacar nesse momento é, principalmente, o fato do Skinner dizer assim: a máquina de ensinar, ela vai ser a grande responsável pela produção do conhecimento, produção e assimilação do conhecimento. E os professores e professoras, ele diz professoras, né, no texto, né, que tem uma questão de gênero que é bom, né, enfim, né, mas as professoras vão ter mais tempo para fazer outras coisas. Não. Que é lidar com os problemas comportamentais, éticos, culturais, etc. Então, essa cisão entre desenvolvimento de processos cognitivos e o desenvolvimento de processos afetivos e ético-morais, o Skinner já defendia assim, de uma forma muito veemente em meados do século passado. Então, feito esses destaques, agora eu gostaria de ler meu texto, tá? Pedir a compreensão de vocês e, se possível, atenção, né? 30 minutos, tá? Não, eu preparei, são 4 páginas. Muito bom. Então é assim, ó. Ao refletir sobre o processo de maquinificação e do torpor dos trabalhadores no final da década de 50, mesmo Hannah Arendt não poderia imaginar que o atual desenvolvimento tecnológico digital, espelhado na tecnologia algorítmica de IA e seus derivativos, faria com que o behaviorismo se afirmasse como deixa eu ver onde eu perdi. Uma espécie de ethos universal. Os esquemas de condicionamento operante, algoritmicamente calculados e alicerçados em aplicações de recompensas e punições, que hoje se encontram em vigência, né, se propala como um modus operandi que condiciona o estabelecimento de um modus vivendi pautado na digitalização e quantificação de praticamente todas as relações humanas. Então, vou procurar argumentar que o que eu estou chamando de behaviorismo digital atualmente é possível em função da tecnologia algorítmica de mensuração de dados, que foi muito bem destacada aqui pela Débora Ari, e que é capaz, portanto, de, ao realizar esse processo de metrificação, vigiar, punir ou recompensar. Tem um ponto que é fundamental aí, que é a recompensa também. E eu vou explicar isso porque, principalmente em relação à questão educacional. Mais para frente. Na verdade, desde o século XIX, se observava a tendência de fazer com que o ethos estatístico fosse incorporado como condição de estabelecimento de julgamentos normativos, principalmente na diferenciação entre as condutas consideradas normais e patológicas, para logo em seguida ser empregado para classificar e pontuar os comportamentos dos indivíduos. Mas não há como comparar a efetivação dos procedimentos estatísticos primevos com a mensuração dos comportamentos na sociedade, da vigilância ubíqua e do rastreamento algoritmo de dados, né? Então, tem um autor muito interessante chamado Stephen Mao, o nome dele é esse mesmo, que destaca as principais características que ele chama de sociedade métrica, né? Primeiramente, a linguagem dos números modifica a nossa percepção cotidiana de valores e status social. A disseminação do meio numérico, que também está dirigindo em direção à colonização do mundo da vida, por meio dos conceitos de previsibilidade, mensurabilidade e eficiência.
Em segundo lugar, a mensuração quantitativa dos fenômenos sociais fomenta a expansão, senão a universalização da competição, em níveis jamais vistos. Universalização da competição. De modo que a disponibilidade da informação quantitativa reforça a tendência em direção à comparação social e, consequentemente, à rivalidade. Em terceiro lugar, emerge uma tendência cada vez mais presente de hierarquização social, de modo que as representações, tais como tabelas, gráficos, listas ou pontuações, fundamentalmente transformam diferenças qualitativas das pessoas em desigualdades quantitativas. Isso é muito importante também, destaque. Transformação de diferenças qualitativas em desigualdades quantitativas. Porque daí, ao transformar em desigualdade quantitativa, vai dar para mensurar, vai dar para comparar, vai dar para hierarquizar, vai dar para controlar. Tá? Bom, é também na sociedade métrica que se torna exequível definir ontologicamente o indivíduo por meio de uma determinada pontuação. Desde o vendedor de produtos que recebe de forma online um score, após a realização do serviço, até o professor universitário que é classificado pelo seu índice H relativo ao número de citações das suas produções acadêmicas. Todas as pessoas podem ser classificadas e julgadas por meio dessas pontuações. Nessa nova ontologia do indivíduo score, até mesmo os países já há algum tempo planejam estabelecer um sistema de pontuação atinente aos comportamentos dos seus cidadãos. Então, não sei se vocês sabem, desde 2015 o governo chinês se empenha em construir o sistema de crédito social, né, em que os cidadãos chineses recebem uma pontuação no final do ano, e essa pontuação é derivada da participação desses cidadãos nas redes e nas câmeras que vigiam os comportamentos. Então, portanto, por exemplo, se você teve vou dar um exemplo, uma multa de carro, né, porque foi flagrado, né, enfim, ultrapassando a velocidade, isso vai contar na sua pontuação para no final do ano você receber uma recompensa ou ser punido. Isso acontece na China desde 2015. Tá? Esse é o sistema. Bom, em relação aos professores, atualmente está em vigência o Rate My Teachers. Rate no sentido de avaliar, né? Não é ranking, é avaliação. Então, os professores são avaliados por redes sociais, são pontuados, e aí sim são ranqueados depois disso, e os professores melhor ranqueados são contratados pelas universidades europeias e estadunidenses também. Várias universidades estão, enfim, atreladas a esse sistema. Né? Bom, na verdade, a possibilidade de poder avaliar algoritmicamente performance de todas as relações faz que isso produza um caldo cultural propício para a propalação do denominado behaviorismo digital, que eu estou chamando. Uma vez que se torna cada vez mais constante a passividade de nos acostumarmos com sistemas de premiação e punição de comportamentos decorrentes do processo de metrificação das nossas ações, desenvolve-se um tipo de desengajamento moral que faz com que identifiquemos cada vez mais o outro como meio de atingirmos os fins de procurarmos ser recompensados e evitarmos ser punidos, em todas as instâncias sociais. Ironicamente, em meio ao desengajamento social, a inteligência artificial tende a se tornar o árbitro que identifica e julga os comportamentos dos alunos, por meio dos chamados algoritmos morais, que fazem parte de uma tendência cada vez mais frequente, né, principalmente nos países do exterior, mas também está entrando no Brasil com muita força, que se chama Affective Computing, computação afetiva. Um livro publicado em 2000, no ano 2000, por uma pesquisadora do MIT, chamada Rosalind Picard, em que ela defende a possibilidade de que o desenvolvimento da ética e da moral possa ser feito computacionalmente e metrificado computacionalmente também, com ganhos absolutos. Né? Então, por exemplo, nesse livro tem pelo menos uns 20 exemplos ou mais de como que a computação afetiva pode ajudar nesse sentido, e um deles é o barômetro da classe. O barômetro da classe. Né? Eu vou falar desse barômetro da classe, da classe de sala de aula mesmo, tá? Um pouquinho mais para frente. Mas antes, eu quero pontuar o que hoje em dia ganha cada vez mais força, que é o que se chama de algoritmos morais.
Então, os algoritmos estão sendo classificados como morais, certo? Essa que é a ideia. Em 2004, Luciano Floridi e Jay Sanders publicaram um artigo de instigante título, sobre a moralidade dos agentes artificiais. Nesse artigo, os autores têm como objetivo argumentar que agentes artificiais da IA podem estar envolvidos em situações morais, pois eles são capazes de agir moralmente como entidades que realizam ações boas ou más. Para que isso ocorra, esses agentes artificiais têm as seguintes habilidades. Primeiro, interatividade. Os algoritmos são capazes disso. Significa que o agente e o seu ambiente podem agir entre si reciprocamente. Segundo, autonomia. Significa que o agente é capaz de mudar determinado estado sem uma reação direta relativa à interação, uma vez que ele pode realizar transições internas para mudá-lo. O Ari destacou esse processo anteriormente. Terceiro, adaptabilidade. Significa que as interações do agente artificial, no caso o algoritmo, podem mudar as regras de transição por meio das quais ele muda o estado. Essa propriedade assegura que um agente pode ser considerado, em função da sua capacidade de abstração, como alguém que pode aprender seu próprio modo de operação numa forma que depende da sua experiência. Fecha as aspas. Quando tais habilidades são associadas aos agentes artificiais, os algoritmos, que são responsáveis por instituir estruturas de participação arquívicas da internet e das coisas, por exemplo, nota-se a forma como a interatividade, que eu destaquei, a autonomia e a adaptabilidade se tornam características definidoras das relações entre máquinas e de máquinas com seres humanos. Ao se considerar o nível de abstração dos agentes artificiais, percebe-se o modo como essas características atuam reciprocamente. Outro sim, os nanosensores instalados em qualquer tipo de objeto fazem com que eles possam se relacionar com o ambiente, de tal modo que se adaptam às idiosincrasias de tal relação, ao mesmo tempo que exercem a autonomia de interpretar as nuances dessa interface e transmitir a análise resultante para outros objetos ou mesmo pessoas. Diante desse quadro, destaca-se a forma como a interatividade, a autonomia e a adaptabilidade deixam de ser atributos historicamente afeitos aos seres humanos e passam a ser propriedade dos agentes artificiais, os algoritmos da IA. Mas, pergunto, se hoje é possível constatar que os agentes artificiais são abalizados a julgar as ações humanas, como boas ou más, por meio de correlações incomensuráveis de dados, isso significa que eles podem ser adjetivados como seres morais? Será? E mais, a moralidade deve ser exclusivamente relacionada à dimensão cognitiva, seja humana ou maquinal? Será que a moral, construção da moral e da ética, só tem uma dimensão cognitiva? Vou tentar responder essa questão falando do professor e do aluno. As respostas de questões como essas provocam reflexão sobre a influência da dimensão afetiva sobre o julgar e o agir moral. Por exemplo, quando os professores agem como fontes morais, eles e elas não impõem simplesmente algum tipo de valor moral, como se fosse uma espécie de rua de mão única, ou ao menos não deveriam fazê-lo. As apresentações de tais valores aos alunos, que gradativamente colocam os educadores como objeto de seu ideal de eu e desenvolvem suas consciências morais, pode ser também acompanhado pelo processo em que os professores se colocam no lugar dos alunos, por meio dessa identificação, e reavaliam seu próprio comportamento. Professores e alunos. Ou seja, para que os professores ou professoras ajam como referências morais, eles e elas precisam afetivamente sair de si, para depois retornar e avaliar moralmente as atitudes dos alunos. E são esses mesmos educadores e educadoras que, ao saírem de si e se colocarem no lugar do aluno, podem realizar a autocrítica necessária para perceber que eles e elas gradativamente se capacitam a incorporar ou não os valores dos professores no processo de elaboração das suas próprias identidades. Ou seja, podem ter outras opiniões, inclusive, e devem debatê-las com os professores e professoras. Em outras palavras, é necessário haver afeto, mas não afeto da computação afetiva aqui, que seriam disposições, de afetos para você se tornar apto a fazer alguma coisa, mas afeto no sentido da palavra amorosidade mesmo. É necessário haver amor e o abandono do sortilégio autoritário de ser o único dono da verdade para que esse processo autoavaliativo moral seja realizado. Isso não implica que o amor é o único sentimento a ser considerado quando se trata do estabelecimento do julgar moral.
mas certamente é um dos principais sentimentos para que esse julgar ocorra, de tal maneira que ele se torna o liame entre a moralidade e a própria responsabilidade de alguém julgar e agir de uma forma e não de outra. Consequentemente, se a inteligência artificial mais tecnologicamente desenvolvida demonstra sua eficácia em correlacionar dados e realizar previsões e desejos que a gente nem sabe ainda que tem, ela não é apta a concretizar interações amorosas e respeitosamente elaboradas, que lhe permitiriam ser efetivamente caracterizada como agente moral. Ou seja, a efetivação da relação ético-moral necessita de uma ontologia corporal. Aí cito Cortina, abre aspas, sem um corpo, as representações abstratas carecem de conteúdo semântico. Sem um corpo, as representações abstratas carecem de um conteúdo semântico, de modo que as máquinas carecem do conhecimento do sentido comum que é possível por meio das nossas vivências corporais. Fecham as aspas. São exatamente as vivências corporais afetivas entre professores e alunos que possibilitam com que seja desenvolvido o sentimento comum do conhecimento e das concepções ético-morais. Então, aquela separação entre cognição e afeto e ética que o Skinner propalou em nome de uma performance, não dá certo. Não dá certo. A gente se desumaniza. Entendeu? E o Skinner foi brilhante nas suas análises da forma como esse processo de conhecimento poderia ser desenvolvido, mas estabelece uma fratura que é uma fratura de um tempo. A fratura entre cognição e ética de um lado e ética moral de outro. Cognição, e por quê? Porque a cognição se associa à performance. Performance, que pode ser metricamente analisada hoje e avaliada de uma forma que talvez o Skinner nem imaginasse nos seus sonhos. Né? O sonho de Skinner. Ó, podia ser até um texto aí. Vou anotar depois. Bom, mas vamos continuar. Muito bem. Aí é assim, ó. Então, dentro desse contexto, né, que eu estou destacando, né, dessa relação de uma cognição ética ou de uma ética cognitiva, né, aí a gente tem muito do cenário que os meus queridos aqui, meu querido, destacaram anteriormente, né, que é assim, ó. Por meio da coleta de armazenamento e interpretação dos dados do aluno, procedimento esse associado à informação psicométrica comportamental obtida pela utilização de câmeras de imagem óticas transdérmicas, depois eu posso falar o que significa isso, câmeras de imagens óticas transdérmicas que são instaladas em salas de aula já, né, em escolas na China, nos Estados Unidos, já está entrando no Brasil também. Torna-se possível não só obter informações em tempo real dos problemas cognitivos e afetivos de cada membro do corpo discente, como também prever as dificuldades que terão no futuro. Na medida em que se afirma a chamada ciência de dados educacionais, impulsionados pelas grandes empresas do setor educacional, como a Pearson, por exemplo, pretende-se implantar esse sistema educacional no qual o acesso dos estudantes às informações dos conteúdos das disciplinas será feito por meio de técnicas e processos de algoritmos que vão julgar como os alunos aprenderão. O imaginário que se impõe em relação a tal nível de, por assim dizer, plataformização da educação, é de que não só a dimensão cognitiva seja algoritmicamente mediada pela IA, como, abre aspas, citação de Ben Williamson, as vidas emocionais dos estudantes possam ser lidas por meio dos seus corpos e comportamentos observáveis, em vez de fomentar suas vozes por meio do diálogo. Fecho as aspas. Agora eu gostaria de mostrar uma imagem aqui, Júlio. Vai ser a segunda imagem que eu vou mostrar, e depois umas referências. Essas imagens que vocês vão ver agora já começaram a se fazer presentes, também em escolas chinesas, né, desde 2019, né, que são as tiaras cerebrais. Tá? Então, assim, ó, isso aqui é uma classe de ensino fundamental chinesa, né, em que os meninos e as meninas todos têm as tiaras. Essas tiaras são capazes de ler as ondas cerebrais dos alunos. E na medida que os algoritmos leem as ondas cerebrais, eles estabelecem um julgamento.
no sentido do aluno estar atento ou desatento. E o professor tem imediatamente na sua televisão 4K, talvez seja até mais desenvolvida atualmente, um gráfico dizendo quem está prestando atenção na aula e quem está desatento. Se der um choque dentro desse raciocínio de punição, aí o aluno acorda mesmo, né? Está dormindo, acorda. Né? Então, esse é aquilo que a Rosalind Picard, em 2000, 25 anos atrás, nomeou como barômetro, como se fosse um barômetro de, né, avaliar, né, essas mudanças climáticas, né, barômetro de uma classe de aula, de uma sala de aula. 25 anos atrás. Ela disse assim, vai ter uma tecnologia que vai ser capaz de fazer com que a gente avalie moralmente os alunos e as alunas. Essa é a tecnologia que ela imaginou. Que descreveu nesse livro aqui. Computação afetiva. Né? O que fazer diante de tudo isso, né? Bom, vamos lá. E aí vou caminhar para minha finalizando, tá? Quanto tempo tem? Quanto tempo? 1 minuto? Tá susto. Sacanagem. Bom, vamos lá. Agora eu vou ter que me recompor aqui. Aí eu pergunto assim, mas será que essa mesma tecnologia algorítmica de coleta, armazenamento, filtragem, classificação e interpretação de dados não poderia ser utilizada pelos corpos, ênfase nos corpos, discentes e docentes, de modo a promover uma espécie de reconfiguração identitária dialógica de ambos? Por exemplo, perante o risco das estruturas de participação arquívicas digitais proporcionarem ao alunado o comportamento compulsivo de checar e enviar mensagens por meio dos seus celulares, que é problemas que nós enfrentamos hoje com muita frequência, né? Principalmente nas universidades. Depois eu posso falar isso no debate também, para aprofundar, né? Mas, por exemplo, perante o risco das estruturas de participação arquívicas digitais proporcionarem ao alunado o comportamento compulsivo de checar e enviar mensagens por meio dos seus celulares, os professores poderiam tomar iniciativa em determinados momentos, previamente compactuados nas aulas, propor aos alunos e às alunas que utilizassem os aparelhos para a busca de informações afeitas aos conteúdos estudados naquele momento. Evidentemente, o professor que age dessa forma é capaz de reconhecer que, justamente no seu dono da verdade, precisa da ajuda dos alunos e também estudantes para que haja ainda mais profundidade e análise dos tópicos das matérias. Ou seja, o professor não se exime da relevância de empreender certa diretividade no ensino de determinados conteúdos. Porém, isso não significa que deva persuadir os alunos de que sua forma de analisar é a única que deve ser considerada como correta. Na verdade, em vez do vetor dessa diretividade ser hierarquicamente verticalizado na direção dos alunos, essa mesma diretividade seria horizontalmente convergida quando os raciocínios de ambos dialogassem com o escopo de encontrar resoluções coletivamente elaboradas e consensuadas. É por isso que o que eu chamo de diretividade horizontal do educador ou da educadora se pauta freirianamente na relação dialógica estabelecida com e não para o educando. Jean-Pierre Vernant provavelmente não conheceu Paulo Freire, mas ele disse o seguinte um dia, né? Para começar a ser professor, é preciso deixar de sê-lo. Para começar a ser professor, é preciso deixar de sê-lo. Trata-se, desse modo, da refutação do tom professoral de se identificar como o senhor do conhecimento e assumir a postura que a passagem dos saberes de experiências feitos para o conhecimento exige saberes que cada vez mais se tornam rigorosos e complexos, feitos com os alunos, também por meio da mediação digital. À vista dessa possibilidade dialógica, os algoritmos da memória digital arquívica poderiam ser utilizados, não no sentido de eternizar, como os funes, novos funes, as informações coletadas na forma de presentes perpétuos, mas sim para que essas informações se tornassem historicamente correlacionadas, de modo a que permitissem que educadores
estabelecessem os nexos espaço-temporais causais que fundamentam as conexões entre passado, presente e futuro das dimensões cognitiva, afetiva e ética moral. Quer dizer, ao invés da lógica da fragmentação, existe espaço nas escolas para que a gente possa recuperar essa religação espaço-temporal que fundamenta não só a dimensão cognitiva, como também a ética moral. Sem essa religação espaço-temporal entre passado, presente e futuro, a gente não tem o lastro possível nem para o desenvolvimento cognitivo profundo e nem para o desenvolvimento da ética e da moral. E muito menos para a interface entre ambos. Na verdade, o salto qualitativo das informações, dos saberes, de experiências feitos para os conhecimentos rigorosos, necessita de uma espécie de um contrato pedagógico de agentes educacionais. Um contrato que implica em considerar o arquivo, diferentemente da forma como Paulo Freire considerou o arquivo quando concebeu o conceito de educação bancária. Vou ler a citação do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, Educação Bancária. Só para situar, a educação bancária é aquela que os professores depositam, né, as informações dos alunos, né, como se fossem depósitos, né, enfim. Né. Então, diz o Paulo Freire, ó, em lugar de comunicar-se, e eu já estou terminando o meu texto, o educador faz comunicados, essa é a educação bancária, e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis a concepção bancária da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Olha a palavra arquivo. Arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fixadores das coisas que se arquivam, diz o Paulo Freire. Educadores e educandos se arquivam, isso tudo é Paulo Freire, hein? Na medida em que, nesta visão, nessa distorcida visão de educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber, finalizando aqui a citação, né? Na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente que os seres humanos fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa também. Fecham as aspas. Nos tempos da tecnologia algorítmica da IA, ironicamente, e aqui é a minha hipótese, tá? Preciso ainda testá-la empiricamente, mas há indícios disso. Ironicamente, é a mecanicidade algorítmica da memória digital, vou repetir, é a mecanicidade algorítmica da memória digital que pode se tornar o contraponto à memorização mecânica da educação bancária. Na medida em que se arquivar digitalmente, na forma de fluxos de informações reciprocamente compartilhados, pode substituir a caracterização de educadores e educandos como arquivos nos quais são depositadas informações sem qualquer tipo de intervenção criadora. Ou seja, os arquivos eles podem se transformar também em espaços de intervenção política, os arquivos digitais. Por mais difícil que seja, por mais resistência que se tenha a isso, por maior que sejam as forças das Big Techs. Não é à toa que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem todo esse conflito, né? E o Brasil, incrível, é a posição de vanguarda mundial, né? Na luta pela regulamentação das redes sociais. Fecha parênteses. Na sociedade da cultura digital, torna-se possível fazer com que o arquivar-se e o arquivar de informações forneçam um lastro necessário para os diálogos entre as informações, suscitem produção de conceitos éticos que sejam substancialmente experimentados em comportamentos morais, de modo que não se trate o outro instrumentalmente como objeto para a realização de determinado fim. Dessa forma, a experiência formativa digitalmente proporcionada poderá ressignificar criticamente o sentido do arquivar-se, de acordo com as palavras de Paulo Freire, de que quem ensina aprende e que quem aprende ensina. Aprender com e não para. Teve outra pessoa que falou aprender com e não para também. Foi o professor Christoph Turk. Foi ele. Num livro chamado Hiperativos, quando ele disse assim: existem saberes quando os educandos e educadores compartilham a atenção no mesmo objeto, ao invés de partilhar a atenção, ou seja, fragmentá-la em vários objetos. Uma ponte, Paulo Freire e Turk aí, ó. Tá. Quero destacar, pelo menos na minha interpretação, né? Se na sociedade da memória digital, na qual se torna possível a lembrança de tudo,
É verdade que novas formas de esquecimento são produzidas. Isso é verdade, infelizmente. Na medida em que as informações compiladas são descontextualizadas a ponto de se transformar em fake news. Então, se torna imperativa a necessidade de que a análise dos processos de produção e disseminação do conhecimento considere criticamente o modo como o arquivar-se pode se constituir como campo de ação política também. Se for assim, nessa atual Babel digital, os novos funis do Borges não serão aprisionados unicamente pela memória dos detalhes. Os relacionarão mnemonicamente com os textos sociais nos quais foram produzidos. Pois também, dessa forma, os professores, as professoras, os alunos e as alunas poderão permanecer, enfatizo isso, permanecer como indivíduos eticamente vinculados entre si, em meio ao fluxo ininterrupto de arquivamento, interpretação e comportamento e compartilhamento, na medida do possível, dialógico de informações. Essa é a minha palestra. Muito obrigado, pessoal. Bom, os palestrantes de hoje mantiveram assim rigorosamente no tempo, então eu coloco meu nome à disposição, se vocês quiserem que eu faça uma mediação e controle o tempo, porque deu muito certo hoje. Foram rigorosos. 40 minutos, 20, foi perfeito. Muito bom, muito bom. A Fabiana acabou resumindo, né, os meus agradecimentos aí, mas principalmente também, então, né, a todo o pessoal do grupo que participou das comissões de organizadora, né, a comissão científica, né, para fazer a seleção dos textos para serem apresentados aqui na nossa sessão de comunicação, nas sessões de comunicações que aconteceram hoje, né. Então tem tanta gente aqui, né, Cezinha, o Fabiano, o Bruno, né, que nos ajudaram. Queria agradecer imensamente também, né, a participação aqui do Jura, né, já ganhou uma salva de palmas no começo, agora também, por favor. Né. Trabalhou incansavelmente, né, pôs dinheiro do bolso também, depois vamos pagar, viu, Jura? Para comprar as coisas aqui, águas, por exemplo, né, e tudo mais. E assim, meus amigos, né, o Buco e o Luiz Roberto, né, que a gente trabalhou também incessantemente durante meses, né, acho que talvez até um ano aí, né, que a gente já está nessa labuta aí para chegar nesses 3 dias. Queria agradecer também toda a moçada que participou na organização lá da recepção de vocês, na venda dos livros, né, gente que veio assim, de repente, né, e ajudou demais, né, a Ellen, uma dessas pessoas, a Laura também, que eu não conhecia, também ajudou demais, né. Queria agradecer a Valdirene também pela apresentação na nossa né, abertura, né, isso mesmo, obrigado, Débora, cansado já. E assim, eu queria fechar dizendo o seguinte, né, na hora da abertura, uns 10 minutos antes, eu pensei, o que eu vou falar, né? E uma coisa que eu falei na abertura, eu queria repetir aqui, né? Quando eu vi muitas pessoas queridas te abraçando, eu falei assim, nossa, como você está aqui, né? Que bom te reencontrar, né? A gente tentou, né, fazer de tudo para que esse evento fosse presencial, e os olhares, né, e os sorrisos se misturaram, né, na alegria do reencontro, ainda mais depois da Covid, né, depois da pandemia. Aí, realmente, a gente percebe que tem coisas que não podem ser mensuradas, não pode, né? Uma delas é esse brilho aí que eu vi no rosto das pessoas e das pessoas que a gente tem a oportunidade de conhecer aqui hoje, né, também, né? Que a gente só conhecia de nome, só conhecia, né, enfim, nas comunicações aí. Então, vínculos antigos revigorados, vínculos novos feitos, né? E eu espero que a gente possa
ter esse reencontro também daqui a 2 anos, aí, quem sabe no próximo evento, tá bom? É isso. Muito obrigado, Moçada.